Olá pessoal, vamos dar início a uma série de vídeos onde a gente vai fazer uma revisão de matemática em 100 questões, envolvendo diversos assuntos da matemática. Nesse primeiro vídeo vamos resolver as questões de 1 até 10, ok? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: certa TV pode ser vendida de duas formas, à vista ou parcelada. Sabe-se que o preço à vista é de R$ 1.600 e o preço em 4 parcelas é de R$ 420. Sendo assim, quem comprar à vista irá economizar. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: o preço à vista, preço à vista é de R$ 1.600. Se a pessoa comprar a prazo, ela vai pagar 4 parcelas de 420, né? Então, 4 parcelas de 420. Isso aí vai dar quanto? Vamos fazer aqui uma multiplicaçãozinha, né? Bem simples. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, ela vai pagar 1.680. Evidentemente, a diferença, né? A diferença aí vai ser de quê? A diferença vai ser de R$ 80, né? 1.680 menos 1.600, que vai dar para nós aqui uma economia de R$ 80. Opção correta é o item E, ok? Então, à vista, ela custa R$ 1.600 e parcelado, né? 4 parcelas de 420, que dá um total de R$ 1.680. Obviamente, a pessoa comprando à vista vai economizar R$ 80, ok? Vamos para a próxima questão. A tabela abaixo representa o preço das carnes no mercantil de Maria Eduarda. Então, nós temos aqui o tipo de carne e o valor, né, do quilo. Coxão mole está R$ 48, a carne moída R$ 22, cupim R$ 33 e carré suíno R$ 14. O tio Adriano estava no mercantil para comprar 2 quilos de cupim, meio quilo de carne moída e 3 quilos de carré suíno. Sabendo que Adriano pagou sua compra com uma cédula de 100 e uma cédula de 20, qual a alternativa revela o valor do troco recebido? Então, o que é que nós temos aqui? Ele comprou 2 quilos de cupim, então 2 vezes, o cupim está quanto? O cupim está R$ 33. Então, 2 vezes 33, mais ele comprou meio quilo de carne moída, então a carne moída está R$ 22. Então, meio de 22, mais ele comprou 3 quilos de carré suíno, né? O carré suíno está R$ 14. Então, 3 vezes 14. Então, isso aqui é o que ele comprou, né? Então, quanto é que deu aqui as compras? 2 vezes 33 dá 66, mais um meio de 22, né? É a metade de 22, que é 11, mais 3 vezes 14, né? Que dá o quê? 3 vezes 10, 30, 3 vezes 4, 12, 30 com 12, 42. Então, esse daqui é o total, né? Vamos somar aqui, 66 mais 11 mais 42, que é que nós temos aqui, 6 e 1, 7 e 2, 9, 6 e 1, 7 e 4, 11, R$ 119 foi a conta. Aí é dito que ele pagou com uma cédula de R$ 100 e uma cédula de 20, ou seja, ele deu 120, obviamente o troco recebido vai ser de R$ 1, opção correta é o item A. Tranquilo? Questãozinha bem simples também, só aqui de efetuar algumas operações. Essas questões iniciais vão ser exatamente focadas nas operações básicas, né? Multiplicação, adição, subtração e divisão. Vamos para a próxima questão. Um pacote de biscoitos tem 10 biscoitos e pesa 85 gramas. É dada a informação de que 15 gramas de biscoito correspondem a 90 quilocalorias. Quantas quilocalorias tem cada biscoito? Então vamos lá. Se o pacote tem 10 biscoitos e
ele pesa 85 gramas, então quanto é que pesa, né, o biscoito, né? O biscoito aí vai ser o quê? A gente vai pegar o 85 e dividir por 10, né? 85 gramas e dividir pelo total de 10 biscoitos, né? Isso aqui vai dar 8,5 gramas por biscoito, ou seja, cada biscoito vai ter aqui essa massa, né, de 8,5 gramas. Agora ele diz o seguinte, ó, se 15 gramas de biscoito correspondem a 90 quilocalorias, quantas quilocalorias tem cada biscoito? Aqui é um probleminha de regra de 3, né? Se eu tenho que 15 gramas corresponde a 90 quilocalorias, 8,5 gramas, que é o que cada biscoito, né, a massa de cada biscoito vai, né, corresponder a X quilocalorias. Então, 15 gramas corresponde a 90 quilocalorias, 8,5 gramas vão corresponder a X quilocalorias. Evidentemente aqui, nós temos que, se eu diminuir aqui a massa do biscoito, evidentemente eu vou diminuir aqui as calorias, ou seja, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Se uma diminui, a outra diminui também. No caso, as duas grandezas aqui vão ser a quantidade de gramas do biscoito e a quantidade de quilocalorias do biscoito. Então, 15 gramas de biscoito equivale a 90 quilocalorias, 8,5 gramas de biscoito equivale a X quilocalorias. Como elas são diretamente proporcionais, a gente vai montar a nossa proporção mantendo aqui essa estrutura, né? Então, 15 dividido por 8,5 é igual a 90 dividido por X. Então, aqui a gente usa a propriedadezinha fundamental das proporções, produto dos meios igual a produto dos extremos, ou seja, 15 vezes X é igual a 8,5 vezes 90. Esse 15 aqui vai passar dividindo, então eu tenho que o X vai ser 8,5 vezes 90 dividido por 15. Ora, a gente tem aqui que 90 dividido por 15 dá 6, né? Porque 6 vezes 15 vai dar 90. Ó. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Ó. Então, 90 dividido por 15 dá 6. Então, aqui a gente vai ficar com 8,5 vezes 90 dividido por 15, que dá 6. Então, o nosso x aqui vai ser 8,5 vezes 6. Quanto é que dá isso? 6 vezes 8,5. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48 e 3, 51. Então, aqui, com uma vírgulazinha, nós temos que o x vai ser 51, o quê? 51 quilocalorias, ok? Deixa eu escrever aqui organizadinho. Então, aqui eu vou ter 8,5 vezes 6, que dá 51 quilocalorias. Ok, pessoal? Deixa eu organizar aqui. 8,5 vezes 6, que dá 51 quilocalorias, que é a opção do item D. Ok, pessoal? Então, esse probleminha aqui envolveu regra de 3, né? Regra de 3 simples. Eu tinha aqui duas grandezas, aqui a massa, né, que é do biscoito, e aqui a quantidade de caloria do biscoito. Então, 15 gramas equivale a 90 quilocalorias, 8,5 gramas equivale a X, que nós encontramos aqui, que deu 51 quilocalorias. E como a gente encontrou esse 8,5? Ora, o pacote ele tem 10 biscoitos e pesa 85 gramas. Então, é só pegar 85 gramas e dividir por 10, que a gente vai ter o peso do biscoito, ou a massa do biscoito, né? Que no caso aqui deu 8,5 gramas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Uma família de 30 pessoas foi a um parque temático. Os que eram estudantes pagaram meia entrada, equivalente a R$ 5,00. Os demais pagaram a entrada inteira, no valor de R$ 10,00. Se o gasto total foi de R$ 250,00, quantos eram os estudantes e os não estudantes? Então, bora lá. Vou chamar aqui de X os estudantes, ok? E vou chamar de Y os não estudantes.
Só para facilitar aqui a nossa vida, ok, pessoal? Então, o número de estudantes é X e o número de não estudantes é Y. Eu sei que essa família tem 30 pessoas, ou seja, se eu somar X mais Y, tem que dar 30. E é dito também que para cada estudante ele vai pagar R$5 e cada não estudante vai pagar R$10, totalizando R$250. Ou seja, cada X vai pagar 5 e cada Y vai pagar 10, totalizando R$250. Então a gente pode reescrever aqui o nosso sisteminha da seguinte forma: eu tenho X mais Y igual a 30 e 5x mais 10y igual a 250, perfeito? Só para facilitar aqui a nossa vida, né? X vezes 5 é igual a 5x e y vezes 10 é igual a 10y. Aí a gente tem um sistema aqui de equações de primeiro grau para a gente resolver. Eu posso simplificar aqui essa segunda equação, pessoal. Eu vou dividir aqui todo mundo por 5 para simplificar aqui a nossa equação. É obrigatório você simplificar? Não, mas obviamente facilita, né, na hora dos cálculos. Então, a primeira permanece, x mais y igual a 30, e a segunda eu estou dividindo todo mundo por 5. 5x dividido por 5 dá x, 10y dividido por 5 dá 2y, e 250 dividido por 5 dá 50. Agora eu vou resolver esse sistema aqui. Como é que a gente resolve um sistema de duas equações, né, com duas variáveis? Existem várias maneiras da gente resolver. Eu vou resolver aqui usando o método da adição. O que é que significa o método da adição? Eu vou somar essas duas equações, essa de cima com essa de baixo, de modo que vai desaparecer ou o x ou o y. No caso aqui, para eu fazer o x desaparecer, basta um deles ficar negativo aqui. Na hora que eu somar, cancela, né? Então eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Quando eu quero mudar o sinal, pessoal, dos termos de uma equação, eu multiplico por um número negativo. Obviamente eu tenho que multiplicar toda a equação por esse número, ok? E o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar da seguinte forma: eu vou ter aqui x mais y igual a 30. Quando eu multiplico por menos 1, x vezes menos 1 dá menos x, y vezes menos 1 dá menos y, e 30 vezes menos 1 dá menos 30. Embaixo permanece x mais 2y igual a 50. Agora vem a mágica. Na hora que eu somar essas duas equações, veja o que é que acontece. Menos x mais x cancela. 2y menos y dá y. E 50 menos 30 dá 20. Ou seja, eu encontrei aqui o valor do y, que é o número de pessoas que não são estudantes, ok? Ora, se eu tenho 30 pessoas nessa família, se 20 não são estudantes, é porque 10 são estudantes, né? Então, x aqui é igual a 10, perfeito? Se eu somar aqui 20 mais 10, vai dar os 30, que é o número de pessoas dessa família. Então, aqui, para resolver esse probleminha, a gente utilizou o sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Lembrando que quando eu quiser mudar o sinal dos termos de uma equação, eu multiplico por um número negativo. Pode ser qualquer número. Em geral, para a gente manter aqui os valores, apenas mudando o sinal, a gente multiplica por menos 1. Eu poderia multiplicar por outro número qualquer, assim como eu posso dividir por um número, desde que seja diferente de zero, evidentemente. Tranquilo? Então essa é a forma que nós chamamos de método da adição para resolver um sistema. Você soma as duas equações de modo que uma variável desapareça e você encontra o valor da outra. Pode ser qualquer uma delas, né? Você olha e vê qual é o número que você deve multiplicar para que fique um valor positivo e um negativo, e na hora que você somar, eles cancelem. No caso aqui eu tinha o x, né? Bastava mudar o sinal de um deles. Modifiquei o sinal da primeira aqui, na hora que eu somei, sumiu o x e ficou só o y. Se eu quisesse cancelar o y, eu poderia multiplicar a de cima por menos 2, porque aí ia ficar menos 2y aqui, na hora que eu somasse, ó, o y ia desaparecer, eu ia encontrar o valor do x, ok? Então isso aqui, com um pouco de prática,
você sempre vai conseguir saber qual é o número que você tem que multiplicar para que você possa cancelar a variável desejada. Vamos para a próxima questão. Adrian Lucas tem 18 carrinhos. Aqui é carrinho, certo, pessoal? Aqui é carrinho, um Rzinho aqui. Então, Adrian Lucas tem 18 carrinhos de corrida da marca Ferrari. O garoto sabe que o total de carrinho vale R$ 180. Sabendo que seu amigo Pedro vai comprar metade dos seus carrinhos, quanto Adrian irá receber do amigo? Ora, senhores, se 18 carros valem R$ 180, significa que um carro vale R$10. É muito simples, é só pegar os 180 e dividir por 18, aí você vai ter o valor do carro. Como o Pedro, né, vai comprar metade dos carrinhos, ele vai comprar metade de 180, né? Metade de 18, que é 9. 9 vezes 10, 90, ou metade de 180, 90. Então aqui eu vou ter 180 dividido por 2, que vai dar R$90, que é o que o Adrian vai receber. Opção correta aqui no item B. Questãozinha bem simples, né? Sem mistério. Vamos para a próxima. A abertura de certo tipo de mala depende de 2 cadeados. Para abrir o primeiro, é preciso digitar sua senha, que consiste num número de 3 algarismos distintos, escolhidos de 1 a 9. Aberto o primeiro cadeado, deve-se abrir o segundo, cuja senha obedece às mesmas condições da primeira. Nessas condições, assinale o número máximo de tentativas necessário para abrir a mala. Então vamos lá. Para abrir a mala, a gente tem que abrir os 2 cadeados, né? Então eu tenho aqui o primeiro cadeado e o segundo cadeado. Para abrir cada cadeado, a gente tem que digitar um número de 3 algarismos distintos, né? Então, o número de 3 algarismos distintos, pessoal, ele vai ter aqui a centena, a dezena e a unidade. Aqui no segundo cadeado, a mesma coisa, centena, dezena e unidade. Então, eu tenho que digitar os 3 números do primeiro cadeado, depois eu tenho que digitar os 3 números do segundo cadeado para abrir esta mala. A questão aqui é a seguinte: quantas opções eu tenho, né, de possibilidades para abrir esse primeiro cadeado? Como eu tenho os números de 1 a 9, né, os algarismos de 1 a 9, eu tenho 9 opções. Lembrando que os 3 algarismos têm que ser distintos, ou seja, têm que ser diferentes. Significa que eu não posso repetir. Então, eu não posso, por exemplo, digitar 3, 3 e 1, por exemplo, 331. Por que que eu não posso digitar isso aqui? Porque eu tenho a repetição aqui do 3. Então, tem que ser 3 algarismos diferentes. Por exemplo, 123, 348, por exemplo, 925. Aqui são possibilidades que eu tenho para digitar aqui no cadeado. Então, qual é o número total de opções que eu tenho aqui? É muito simples, vamos lá. Para a centena, eu tenho quantas opções? Eu tenho de 1 a 9, eu tenho 9 opções. Para a dezena, como eu já escolhi o algarismo da centena, eu não vou poder repetir aqui na dezena. Então, se eu tinha 9 opções, como eu já escolhi uma, me restam 8 opções. E agora eu vou para a unidade. Como eu já escolhi uma centena, escolhi uma dezena, ou seja, de 9 opções eu já escolhi 2, me restaram então 7. Então, aqui eu vou ter um total de 9 vezes 8, 72, vezes 7, que aqui eu tenho aqui 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 7, 14, 1, 7 vezes 7, 49, né? E 1, 50, então 504. Então, eu tenho aqui 504 possibilidades, né, para o primeiro cadeado. Ou seja, eu tenho 504 combinações possíveis, né, da senha do primeiro cadeado. Para o segundo cadeado, o processo vai ser o mesmo, né? Para a centena, eu tenho 9 possibilidades. Para a dezena, eu tenho 8, uma vez que eu não posso repetir o algarismo.
e para a unidade eu tenho 7, ou seja, eu também vou ter 504 possibilidades. Então, o número máximo de tentativas que eu tenho para abrir essa mala vai ser o número máximo aqui do primeiro cadeado, que é 504, mais o número máximo do segundo cadeado, que também é 504, totalizando 1008 tentativas no máximo, né? Então vamos supor que você seja a pessoa mais azarada do mundo e você só acerte a senha na última tentativa, no primeiro cadeado, e também só acerte a senha na última tentativa no segundo cadeado. Então você teria que testar 1008 possibilidades, né? Que é aqui no item E. Então aqui é um problema de análise combinatória, certo, pessoal? Quando você tem que fazer escolhas sucessivas, o número total é o produto delas, ok? Então, no caso aqui, eu tinha que fazer 3 escolhas. Escolher uma centena, escolher uma dezena, escolher uma unidade. Então, o número total de possibilidades era 9 vezes 8 vezes 7. Se eu pudesse repetir, né, se os 3 algarismos pudessem ser repetidos, eu teria aqui 9 vezes 9 vezes 9, né? Se eu pudesse repetir. Como não pode repetir, então você vai diminuindo as possibilidades. Você começa com 9, aí passa para 8, porque não pode repetir a centena, depois passa para 7, porque não pode repetir nem a centena, nem a dezena. Ok? E aqui para o segundo cadeado, o mesmo procedimento. Isso aqui se chama princípio fundamental da contagem, certo? O princípio multiplicativo. Quando você tem várias escolhas que você tem que fazer uma após a outra, o número total de possibilidades é o produto dessas possibilidades individuais. Ok, pessoal? Vamos para a questão de número 7. Juliana comprou uma televisão no valor de R$ 1.950, dividida em 10 prestações iguais. Ao pagar a 7ª prestação, recebeu de presente de seu namorado o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Qual o valor em reais do presente da jovem? Então vamos lá. A Juliana comprou uma televisão no valor de R$ 1.950, dividida em 10 prestações. Ora, 10 prestações de quanto? Eu tenho 1.950 dividido em 10 prestações iguais, dividido por 10, eu vou ter 195. Esse daqui é o valor da prestação da Juliana. Ela pagou 7 prestações, né? Então ficaram faltando 3. Aí ela recebeu de presente do seu namorado o restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Ou seja, quantas prestações restavam ainda para a Juliana? 3. 3 de 195. Então, 3 vezes 195. O que é que nós vamos ter aqui? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 9, 27. E 1, 28. Vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. Ou seja, ela recebeu R$ 585 do namorado para poder quitar a sua dívida. Opção correta, item D. Tranquilo, pessoal? Questãozinha também bastante simples. Vamos para a próxima. Na loja do senhor Adrian Lucas, o quilograma de carne moída custa R$ 22. Considere que Josi tem R$ 55. Quantos gramas da tal carne a jovem poderá comprar? Aqui também é um problema de regra de 3, né, pessoal? Então nós temos aqui o seguinte: o quilograma da carne, 1 quilograma, ele tem 1.000 gramas, né? Então, 1 quilograma, ele custa R$ 22. Ele quer saber quantos gramas nós podemos comprar com R$ 55. Então, se 1.000 gramas, na verdade, vamos lá, 1.000, oxe, a letra aqui não está das melhores, deixa eu mudar aqui para azul aqui. Então, eu tenho 1.000 gramas, custando R$ 22. Aí eu quero saber quantos gramas é possível comprar com R$ 55, ok? É um probleminha também de regra de 3. Então, o que é que nós temos aqui? Se 1.000 gramas custa R$ 22, quantos gramas vai custar R$ 55? Como eu vou aumentar aqui,
Evidentemente, eu vou ter mais gramas de carne, né? Se eu aumentei aqui o preço, pronto, com R$22 eu compro 1.000 gramas, com R$55 eu vou comprar mais. Então, significa que eu aumentei aqui o valor e vou aumentar aqui também a quantidade de carne. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu posso manter aqui a proporção da seguinte forma: 1.000 dividido por x é igual a 22 dividido por 55. Usando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual a produto dos extremos, 22 vezes x é igual a 55 vezes 1.000. Esse 22 vai passar dividindo, então o x vai ser 55 vezes 1.000 dividido por 22. Eu vou dividir aqui o 55 por 22, vamos ver o que é que nós vamos encontrar aqui. 55 por 22 vai dar 2, né? 2 vezes 2, 4, para 5, 1. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Deu 11 aqui. 11 não dá para dividir por 22, bota um zerinho aqui e vírgula. 110 dividido por 22 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10, 0, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11, para 11, 0. Ou seja, 55 dividido por 22 dá 2,5. Então aqui eu vou ter 2,5 vezes o 1.000, né? E isso aqui significa 2.500, né? Só andar a vírgula aqui 3 casas para a direita, eu vou ter 2.500 gramas. Então, com R$55 é possível comprar 2.500 gramas de carne moída. A opção correta é o item D. Tranquilo, pessoal? Regrinha de 3 aqui. Lembrando, quando as grandezas forem diretamente proporcionais, você mantém a proporção do jeito que está. Se a grandeza fosse inversamente proporcional, aí a gente ia ter que inverter. Ou a primeira, no lugar de 1.000 sobre x, ia ficar x sobre 1.000. Ou a gente ia inverter a segunda, no lugar de 22 sobre 55, ficaria 55 sobre 22. Lembrando que a gente inverteria uma delas, né? Que não é o nosso caso aqui, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos para a próxima questão. Uma loja vende carros e motos seminovos. Sabe-se que o total de veículos é 300 e que foi arrecadado 3 milhões de reais com a venda dos veículos. Considerando que a quantidade de carros vendida foi o dobro da quantidade de motos e a quantia arrecadada com a venda, no caso aqui, pessoal, não tem essa crasezinha, né? Não tem essa crasezinha. Então, a quantia arrecadada com a venda de motos foi de 1.200.000, qual item representa o valor de 5 carros nessa loja? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sei que tem 300 veículos entre carros e motos. Então, vou chamar aqui C de carro e M de moto, né? Nem sempre a gente usa X e Y, né, pessoal? Quando a gente tiver a variável que ela tem as letras diferentes aqui, a gente pode utilizar, facilita bastante, né? Então, sei que se eu somar carro com moto, tem que dar 300, né? Porque ele tem 300 veículos, né, entre carros e motos. É dito também que a quantidade de carros vendida foi o dobro da quantidade de motos, ou seja, C é igual a 2 vezes M. Tranquilo? Lembrando aqui que esse 300 aqui representa o total de veículos que foram vendidos, né? E é dito que o número de carros é o dobro do número de motos. Então, eu posso simplesmente, pessoal, pegar aqui que o C é 2M e substituir aqui na primeira. Veja o que é que vai acontecer. Eu vou ter aqui que onde tem C eu vou botar 2M, então 2M mais M é igual a 300. 2M mais M é 3M, que é igual a 300. Ou seja, quem vai ser o M? 300 dividido por 3, que é 100. Ou seja, eu tenho 100 motos. Se eu tenho 100 motos, pessoal, quantos carros eu vou ter? 200 carros, né? Que é 2 vezes 100. Muito bem. Agora, foi dito que a venda de motos rendeu, né, 1.200.000. Como o total arrecadado foi de 3 milhões, se com motos deu 1.200.000, a venda de carros rendeu o quê?
1.800.000. Perfeito? Por que isso? Porque se eu somar 1.200.000 com 1.800.000, nós vamos ter aqui os 3 milhões. Procede? Então, se com a venda de motos foi arrecadado 1.200.000, com a venda de carros foi arrecadado 1.800.000. Agora eu quero saber qual é o valor de 5 carros nessa loja. Primeiro, para eu saber o valor de um carro, eu pego esse 1.800.000 e divido por 200. Então, vou pegar aqui 1.800.000 e vou dividir por 200. Isso aqui vai me dar o valor de um carro, né? Perfeito? Então, aqui, cancelando aqui 2 zerinhos, eu vou ter que 18.000 dividido por 2 vai dar exatamente 9.000. Então, o valor de um carro, pessoal, é 9.000. Logo, quanto é o valor de 5 carros? 5 carros é 5 vezes 9.000. 5 vezes 9, 45. Então, 45.000 é o valor de 5 carros nessa loja. A opção correta é o item D. Perfeito? Então, vamos recapitular aqui essa questãozinha. Uma loja vende carros e motos seminovos. Sabe-se que o total de veículos é 300 e foi arrecadado 3 milhões. Aí, com a venda desses veículos, considerando que a quantidade de carros vendida for o dobro da quantidade de motos, então a gente tem que C mais M, C é o número de carros, M é o número de motos, 300, e que C é o dobro de M, então C igual a 2M. Com isso, substituindo aqui na primeira, a gente ficou com 2M mais M igual a 300, ou seja, o M é igual a 100, ou seja, o número de motos igual a 100. Se o número de motos era 100, o número de carros era 200, que era o dobro. Como foi arrecadado 1.800.000 com a venda, 1.200.000 com a venda das motos e o total foi de 3 milhões, então com o carro foram arrecadados 1.800.000. Como foram vendidos 200 carros, dividindo 1.800.000 por 200, a gente encontrou 9.000, que é o valor do carro. Como a questão pediu para representar o valor de 5 carros, pegamos esses 5 vezes 9.000, que dá 45.000, que é o valor pedido. Tranquilo, pessoal? E vamos para a nossa última questão. Um alpinista pretende escalar uma montanha. Para isso, planeja fazer o seguinte esquema. No primeiro dia, subir 120 metros. No segundo dia, escalar 150 metros. No terceiro dia, subir mais 90 metros. E no quarto dia, mais 110 metros. E chegar no topo da montanha. Assim, pode-se afirmar que o tamanho da montanha é de... Aqui, pessoal, é uma questão muito simples, É só somar o que foi que o alpinista subiu. No primeiro dia, ele subiu 120. No segundo dia, ele subiu 150. No terceiro dia, ele subiu 90. E no quarto dia, mais 110. Agora é só somar esses valores, Aqui eu tenho 0, 2 e 5, 7, e 9, 16, e 1, 17, vai 1, 1 e 1, 2, e 1, 3, e 1, 4, 470 metros, que é a opção do item C. Que é uma questãozinha simples só de somar, Perfeito? Então, chegamos ao fim desse vídeo, onde nós resolvemos as 10 primeiras questões da nossa revisão de 100 questões de matemática. Lembrando que nessas 100 questões a gente vai estar abrangendo vários assuntos de matemática, entre equações, geometria plana, vamos ter aqui fatoração, vários assuntos que são importantes, que são cobrados em muitas provas, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente esclarece e a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou resolver as questões a partir da 11, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.